primeira delas é uma análise desse último ano, de 2023, para concluir que foi um ano bom. O segundo capítulo é não desviar os olhos, no entanto, de alguns dos problemas crônicos brasileiros que eu acho que continuamos a precisar enfrentar. E, em terceiro lugar, o que eu acho que nós temos pela frente e o que acho que nós precisamos fazer para ter segurança jurídica nesse sentido global. Começo pela parte 1. Por que eu disse que foi um ano bom? Eu listei 10 episódios que considero relevantes nesse processo histórico brasileiro de retomada e de pacificação, como enfatizou o presidente Temer e o governador Dória. A minha lista de fatos positivos do ano de 2023 inclui a aprovação do arcabouço fiscal e uma certa renovação, ainda que verbal, pelo menos por enquanto, dos compromissos com responsabilidade fiscal. Nós conseguimos aprovar, depois de 30 anos de discussão, uma reforma tributária que vai simplificar o processo tributário no país que tem o mais complexo compliance tributário da face da Terra, 10 vezes pior do que o segundo colocado. Nós tivemos um crescimento do PIB acima do esperado, em torno de 3%. Nós temos a mais baixa taxa de desemprego desde 2014. O desemprego hoje no Brasil está em 7,5%, a anterior era de 6,6% em 2014. Nós temos que melhorar a produtividade, temos que aumentar a renda, mas a verdade é que o problema do desemprego ele é hoje reduzido. Nós retomamos um certo compromisso com a proteção ambiental, o desmatamento da Amazônia caiu 50%, e ninguém se iluda, parte do desprestígio global que o Brasil desfrutou nos últimos tempos foi em razão da política ambiental que adotou, e acho que a recuperação da Amazônia renovou um pouco esse prestígio internacional do Brasil. Eu sei que há um ou outro mau momento, eu entendo, respeito, também tenho queixas, mas a verdade é que, como observou o nosso embaixador da Suíça, Pietro Lazzeri, também cumprimento aqui, mesmo em Davos, o Brasil não era o protagonista, mas já tinha um espaço importante de reconhecimento. Nós temos a inflação sob controle, em 2023, 4,62%, portanto, abaixo do teto. Nós temos uma tendência de queda dos juros, também como consequência da queda da inflação. Houve claramente uma diminuição da temperatura política do país. As pessoas podem gostar mais, podem gostar menos, mas a verdade é que nós vivemos num ambiente de menor tensão do que já vivemos anteriormente, e a Constituição brasileira, em 2023, completou 35 anos. Não é pouca coisa, 35 anos de estabilidade institucional num país e num continente como o Brasil, como a América Latina e como o Brasil, e com observação importante de que, sobre a Constituição de 88, nós finalmente conquistamos estabilidade monetária. Os mais antigos sabem o que é viver em regime de hiperinflação e nós não devemos tratar com desimportância essa conquista. Portanto, acho que nós tivemos um ano positivo do ponto de vista econômico, tivemos transformações importantes do ponto de vista jurídico, com a aprovação pelo Congresso do arcabouço e da reforma tributária. Depois de ter falado da parte boa, eu não gostaria de deixar de mencionar alguns dos problemas crônicos que eu acho que nós enfrentamos. Eu vou só pegar minha água. Possivelmente um dos maiores índices de desigualdade do planeta, isso não pode passar despercebido. Acho que ainda temos problemas relevantes de apropriação privada do Estado com manifestações de patrimonialismo e de corrupção que nós não devemos empurrar para baixo do tapete. Essa é uma agenda que eu acho, não é que seja a mãe de todos os problemas, mas é um problema que a gente não pode negligenciar. Nós ainda temos déficit educacional relevante. O que nos atrasou na história foi o déficit educacional, e acho que devemos ter compromissos com o enfrentamento, sobretudo na educação básica. E um problema que acho que se tornou mais importante no Brasil e que deve entrar na agenda das pessoas que pensam no país, que é a questão da segurança pública e da violência.
Quem anda pela América Latina e olha situações como o que está acontecendo no Equador, como o que se vive no México, sabe o que pode ser o Brasil amanhã se nós não enfrentarmos isso com muita seriedade. Tanto a questão do crime organizado, como a questão da violência. Morrem mais de 40 mil pessoas no Brasil por ano por homicídios. Nós temos uma das maiores médias de morte violenta do mundo, cerca de 20 por 100 mil habitantes, é um número estarrecedor, e, portanto, eu preciso colocar a política de segurança pública na agenda do país, porque senão nós vamos nos perder, como alguns outros países já se desencontraram nessa matéria, inclusive na Amazônia, onde disse em Davos, e repito aqui, o Brasil corre o risco de perder a soberania da Amazônia, não é para outros países, mas é para o crime organizado. Lá temos mineração ilegal, lá nós temos extração ilegal de madeira, nós temos grilagem de terra, nós temos desmatamento e passou a ser rota de tráfico. E, portanto, é uma preocupação que nós temos que ter. Agora, queria retomar, já chegando na segurança jurídica especificamente, algumas das coisas boas que tornam o Brasil, eu penso, extremamente atraente para o investimento e, sobretudo, o investimento internacional. Primeiro, nós somos o país que tem a melhor condição ambiental do mundo hoje. Nós temos energia limpa, sobretudo a energia de biomassa avançando muito, e nós temos a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do planeta pela biodiversidade, uma convivência pacífica. O Brasil há mais de um século não tem mais de século e meio, não tem nenhum tipo de problema de guerra de fronteira. Nós temos, na América Latina e no Brasil, em particular, a prevalência da democracia, apesar de tudo, teve um outro susto nos últimos tempos, mas as instituições prevaleceram, e a institucionalidade no Brasil hoje me parece extremamente segura, como um bom ambiente de negócios. Nós não temos conflitos religiosos como temos e assistimos em muitos países do mundo, e temos essa formação multicultural e multirracial, que eu acho que é um ativo para o Brasil, um ativo de atratividade. A segurança jurídica, especificamente, eu acho que há uma certa lenda de que haveria insegurança jurídica no Brasil. Eu acho que, em matéria de estabilidade da legislação, das relações e de não retroatividade das leis, eu não veria, em sentido amplo, um problema relevante no Brasil, e acho que o Supremo e o Judiciário procuram assegurar essa dimensão de segurança jurídica. Mas nós temos, e é preciso reconhecer e enfrentar, governador, eu, na minha visão, como juiz e como um cidadão que presta atenção no Brasil, nós temos 3 áreas em que eu acho que nós temos uma relevante insegurança jurídica e que acho que precisamos equacionar. Essas 3 áreas, na minha visão, são trabalhista, tributária e saúde. E gostaria de falar brevemente sobre cada um deles. Nós temos possivelmente um recorde global de reclamações trabalhistas no Brasil, cerca de 5 milhões de reclamações trabalhistas. É um número estratosférico que dificulta o ambiente de negócios e faz com que a relação trabalhista, você só saiba o custo dela depois que ela termina e vem a reclamação trabalhista. Acho que esse é um problema que nós temos que equacionar.